Começo, meritíssimo juiz, as alegações orais do Ministério Público, expendendo notas gerais. São réus dos presentes autos os senhores Gregório Leão José, Antônio Carlos do Rosário, Armando Dambiguebuza, Cipriano Cizinho Mutopta, Teófilo Francisco Pedro Nhangumel, Bruno Evans Tandani Langa, Manuel Renato Matusse, Maria Inês Muiano Dove, Ângela Diniz Buque Leão, Fabião Salvador Mabunda, Sidónio Citói, Banda Anabela Buque Enig, Quissaugi e Soardas Pulchante, Simeone Jaime Maumana, Naím José Quimbine, Sérgio Alberto Namburete, Elias Moiane, Zulficar Ali Ismael, Amade e Crimildo Josias Manjate. Estes são os réus que, em comparticipação criminosa com outros indivíduos, alguns já identificados e outros ainda por identificar e processar, protagonizaram o maior calote financeiro da história de Moçambique, o qual onerou os moçambicanos em 2 bilhões e 7 milhões de dólares, os quais, até 2019, acresciam pelo menos 895,5 milhões de dólares americanos de juros. A história irá encarregar-se de captar a dimensão real e exata dos custos econômicos, políticos e sociais deste asqueroso roubo aos moçambicanos. Em todo caso, hoje é fato assente que este rombo produziu danos extremamente gravosos nas finanças dos moçambicanos e na reputação do país no mercado internacional, bem como no concerto das nações. A instrução preparatória deste processo durou cerca de 5 anos. Envolveu a cooperação e assistência jurídica e judiciária de 8 países, nomeadamente Portugal, Estados Unidos da América, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Holanda, Reino Unido, Suíça e França. No entanto, a cooperação e assistência dos Emirados Árabes Unidos, África do Sul e dos Estados Unidos da América foi aquém do que se esperava, o que teve efeitos perniciosos para a celeridade processual e consistência de uma parte significativa de informações úteis. Com efeito, os Emirados Árabes Unidos não forneceram informação e documentos relevantes do grupo Privinvest e do Abu Dhabi Commercial Bank. A África do Sul, país que serviu como lavandaria de parte significativa dos proventos de suborno relativamente a alguns réus, não ofereceu colaboração tempestiva, dificultando as diligências conducentes à recuperação de ativos. Tanto é assim que, até hoje, aguardamos respostas relativas à apreensão de ativos que constituem produto de crime. Em todo caso, estes desafios não impediram que a instrução preparatória fosse levada a bom porto, de modo que, no final da mesma, o processo contava com cerca de 9.800 folhas, divididas em 41 volumes e 30 anexos de informação bancária e de relatórios periciais de informática forense, estes últimos contando com cerca de 7.000 folhas. Foram acusados 20 réus, arrolados 58 declarantes. Juntos 32 conjuntos de documentos e 4 relatórios periciais de informática forense e respectivos anexos. Apreendido diverso equipamento informático e documentação, congelado um total de 80 contas bancárias com um saldo positivo de
53.196.579 meticais e 70 centavos, 110.238 dólares e 42 cêntimos e 15.504 euros e 51 cêntimos. Por fim, apreendidos 5 veículos de luxo e 26 imóveis de elevado valor comercial. A estes bens e valores acrescem-se outros identificados e apreendidos na fase de instrução contraditória, designadamente 21 imóveis entre residências, estabelecimentos comerciais, hotéis e títulos de crédito. Acresce ainda 60 imóveis identificados e arrestados preventivamente e 36 parcelas. Os presentes autos têm, até hoje, um total de 107 imóveis apreendidos entre residências, estabelecimentos comerciais, incluindo hotéis, sem contar com diversas benfeitorias implantadas em parcelas, cujos títulos de direito de uso e aproveitamento da terra são detidos por alguns réus deste processo. A instrução preparatória do presente processo foi uma operação gigantesca que contou com a liderança de Sua Excelência a Procuradora-Geral da República, doutora Beatriz Buchil, que, superiormente, tudo fez para remover todos os obstáculos à prossecução penal. Do mesmo modo, a instrução preparatória contou com o envolvimento de uma vasta equipa de procuradores da República, oficiais de justiça e do CERNIC. Dos procuradores da República, avulta Sua Excelência Alberto Paulo, Procurador-Geral Adjunto, que dirigiu a instrução preparatória, diga-se, com elevado profissionalismo, ética e competência. Não é por acaso que, neste julgamento, por diversas vezes, os réus, quando fortemente encurralados pelas provas produzidas na instrução preparatória, preferiram fazer ataques pessoais àquele magistrado, no lugar de discutir de forma objetiva os fatos coligidos nos autos. Neste julgamento, perfilaram alguns réus e até advogados que fizeram afirmações e comentários, diga-se, ofensivos e inapropriados. Seguramente todos nós temos memória disso, que indiciam graves equívocos e indesculpável ignorância sobre a magistratura do Ministério Público e dos princípios que a norteiam. Meritíssimo juiz, a respeito desses equívocos, há que esclarecer em definitivo que os procuradores da República estão vinculados aos critérios de estrita legalidade, objetividade, isenção e sujeitos às diretivas e ordens previstas na lei, conforme a Constituição da República. Os magistrados do Ministério Público são regidos por um código de ética que promove os mais altos padrões de integridade, competência, profissionalismo e bem servir ao Estado de Direito democrático e ao cidadão. O Ministério Público goza de estatuto próprio e de autonomia. Sublinhe-se a autonomia organizativa e funcional, não só perante o Poder Executivo, mas perante todos os outros poderes do Estado. Com a adoção do princípio da legalidade, o direito constitui para o Ministério Público não apenas um limite da sua atividade, mas o próprio critério e fim da sua atividade. Pela sua centralidade na estabilização da ordem jurídica, o Ministério Público tem consagração e dignidade constitucional. Aliás, mais do que se elevar o Ministério Público à dignidade constitucional e afirmar-se a sua autonomia, a Constituição da República consagrou um conjunto de atribuições próprias e exclusivas do Ministério Público, entre as quais o controle da legalidade, a direção da instrução preparatória, o exercício da ação penal. Vale dizer que a configuração e as atribuições do Ministério Público constituem uma garantia universal do correto funcionamento do Estado constitucional e de direito democrático e contribui para corrigir e ultrapassar as mais diversas crises sociais, políticas, económicas e financeiras. É norteado pelos critérios, valores e princípios que acabamos de expor,
que o Ministério Público desencadeou e levou a cabo o presente processo em julgamento. Pelos princípios acima indicados, não há espaço para interferência política ou de outra natureza na atuação do Ministério Público, que, aliás, por amor próprio, jamais admitirá qualquer tentativa de influência ou intromissão à margem da lei e quem ousar tentar fazê-lo merecerá o devido tratamento nos termos da lei. Do mesmo modo, não há espaço para forjar provas ou fazer os tais martelanços, ameaçar arguidos, vexar ou desrespeitar a quem quer que seja. Vale sublinhar que a transmissão do julgamento em direto pelas rádios, televisões e redes sociais permitiu uma abrangente sindicância do julgamento pelo povo. O povo fez o seu julgamento. Usando a palavra popular, o povo viu, e bem viu, quem comeu ilicitamente neste calote milionário à custa dos moçambicanos e pretendeu que fosse o povo a pagar o que eles comeram. A respeito de alguns debates havidos nos meios de comunicação social, pela pertinência, importa tecer algumas considerações de interesse público. Para além do processo crime em julgamento, o Ministério Público instaurou e submeteu ao Tribunal Administrativo processo de responsabilização financeira contra os servidores públicos que, no exercício das suas funções, violaram os seus deveres de gestão financeira. Do mesmo modo, em maio de 2020, por ofício número 63, GAP, PGR/052.243/2020, o Ministério Público remeteu ao Banco de Moçambique informação para o devido processo legal para as infrações cambiais relativas à Casa de Câmbios Africâmbios. A respeito do debate sobre o possível aproveitamento de partidos políticos para a recepção de dinheiro, bens e serviços ou outras vantagens, é um tema pertinente e atual. Moçambique não dispõe de legislação apropriada que regule o funcionamento público ou privado aos partidos políticos, bem como às organizações sociais e religiosas e até mesmo de candidatos a cargos políticos. Para responder a esta lacuna, a digníssima Procuradora-Geral da República, em 2020, no seu informe anual à Assembleia da República, alertou a esta entidade sobre a necessidade de adoção de legislação que regule o financiamento de partidos políticos. Por conseguinte, esperamos que o Poder Legislativo aprove lei própria para esta matéria. Na sequência da constatação na instrução preparatória de situações merecedoras de reflexão e melhorias na criação e tratamento de empresas do setor público do Estado, em janeiro de 2018, a digníssima Procuradora-Geral da República alertou ao Governo e ao Poder Legislativo sobre a necessidade de revisão e aprimoramento da legislação atinente a este setor, em particular sobre os seguintes aspectos: criação e tratamento das empresas do setor público, processo de emissão de garantias soberanas, regras de procurement na contratação de fornecimento de bens e serviços, fiscalização e auditoria pelo Tribunal Administrativo, recolha de opinião legal da Procuradoria-Geral da República, aprimoramento da lei da probidade pública. Gostávamos de, ainda nesta parte introdutória, tecer alguns considerandos relativamente à assistente do Ministério Público, Ordem dos Advogados de Moçambique. A Ordem de Advogados de Moçambique foi autorizada a intervir nestes autos, na qualidade de assistente, na fase da instrução preparatória. Durante esta fase, nada fizeram e não deduziram nenhuma acusação particular, embora tenham sido notificados para o efeito. Esperávamos que, pelo menos na fase de julgamento, a Ordem exercesse a função de auxiliar do Ministério Público, porém, contra todas as nossas expectativas. Enquanto o Ministério Público tentava içar
a bandeira do combate à criminalidade organizada e aos criminosos, aquele que devia estar do nosso lado, antes, pelo contrário, estava empoleirado na bandeira com tanto peso que quase a rasgava. Nisto se resumiu a atuação do auxiliar do Ministério Público. Durante o julgamento, houve algum equívoco e até distrato. Há uma perícia de auditoria independente formalmente constituída nos autos, cujos resultados contribuíram de forma significativa para o desencadeamento do processo, referindo-se a ela como equipa de espiões. Sobre esta matéria, importa esclarecer que foram seguidas todas as formalidades para aquela auditoria, todos os critérios nacionais e internacionais para a sua constituição. O grande problema de alguns réus é que andaram convencidos que tinham capacidade de dar ordens aos órgãos do Estado, com ameaças à mistura. Prestadas essas notas judiciais, a seguir passamos a apresentar o cerne das nossas alegações. As mesmas são compostas por 6 capítulos, designadamente. O primeiro capítulo, dedicado à síntese geral dos fatos trazidos a julgamento. O segundo capítulo, dedicado ao debate da prova produzida. O terceiro, dedicado ao debate da indenização por perdas e danos. O quarto, dedicado ao debate da medida da pena aplicável. O quinto, dedicado às conclusões. E o sexto, ao pedido penal e civil. Síntese dos fatos trazidos a julgamento. No ano de 2011, o Serviço de Informações de Segurança do Estado identificou ameaças e fenômenos que constituíam preocupação e desafiavam uma melhor organização e preparação para a defesa da segurança nacional, designadamente a pirataria ao longo da costa moçambicana, o tráfico de drogas e a imigração ilegal. Essas preocupações foram analisadas pelo Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança, órgão que, sob a direção do Presidente da República, na qualidade de comandante-chefe, integrava os ministros da Defesa Nacional e do Interior, o diretor-geral do SIS, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique e outros quadros. Depois do Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança decidir pela pertinência da implementação do projeto de proteção da Zona Económica Exclusiva de Moçambique, incumbiu ao SIS a coordenação das respectivas atividades de preparação e implementação. Tendo em conta que o Estado moçambicano não dispunha de recursos financeiros, decidiu-se que a implementação do projeto seria através de uma SPV, Special Purpose Vehicle, ligada às Forças de Defesa e Segurança, ou seja, através de uma entidade do Estado especialmente criada para implementar o projeto. Foi assim que foi criada a Proíndicos S.A., integrando a Mutibiga e a GIPS, pretensamente com uma vertente comercial e outra de defesa e segurança, tendo como objeto social, entre outras atividades, a concepção, o financiamento, a implementação e a gestão de sistemas integrados de segurança aérea, espacial, marítima, lacustre, fluvial e terrestre. Após a criação da Proíndicos S.A. e a margem do Comando Conjunto e com o argumento de segurança nacional na Zona Económica Exclusiva, os réus Gregório Leão José e Antônio Carlos de Rosário, com aval do Presidente da República, criaram as empresas Imatum e MAM sem o conhecimento e a participação dos demais membros do Comando Conjunto. Para a viabilização das operações das empresas supra-mencionadas, os réus Gregório e Antônio Carlos de Rosário lideraram o recurso ao financiamento bancário externo com garantias soberanas. Já no âmbito da utilização dos valores de empréstimo, as empresas Proíndicos e Matuimam celebraram contratos de fornecimento com empresas do grupo Privinvest. Precisamente, a Proíndicos celebrou um contrato de empreitada e, posteriormente, 4 adendas com a Privinvest Shipbuilding SAL para a construção e fornecimento de bens da solução de monitorização e proteção da Zona Económica Exclusiva como solução chave na mão, pelo preço total de 616 milhões de dólares americanos. Para financiar este contrato, a Proíndicos celebrou
o contrato de empréstimo com duas adendas, com a Credit Suisse, no valor global de 622 milhões, mediante a apresentação de garantia do Estado no mesmo valor. A Ematum celebrou um contrato de fornecimento de 785,4 milhões de dólares, mais tarde aumentado em 51 milhões de dólares americanos para 836,4 milhões de dólares americanos com a Abu Dhabi Mar LCC. Para pagar o contrato de fornecimento, a Ematum celebrou um contrato de financiamento com a Credit Suisse no valor de 850 milhões de dólares, mediante uma garantia soberana no mesmo montante. Já a MAM celebrou com a Privivest Shipbuilding Investments LCC um contrato de fornecimento de bens e serviços no valor de 500 mil dólares americanos. 500 milhões de dólares americanos. Para efeitos de pagamento, a MAM celebrou um contrato de financiamento no valor de 540 milhões de dólares americanos, mediante uma garantia do Estado no valor de 540 milhões de dólares norte-americanos. As negociações de todos os contratos de financiamento e fornecimento de bens e serviços ocorreram antes da constituição das empresas Proindus e Ematum e MAM. Em todas as negociações, havia já o desígnio de apossamento de parte dos valores de financiamento e, para o efeito, os réus e o grupo Privinvest optaram por celebrar contratos de fornecimento de bens e serviços do tipo chave na mão. No âmbito da celebração dos contratos de financiamento e fornecimento, os réus Gregório Leão José e Antônio Carlos de Rosário preteriram a fiscalização do Tribunal Administrativo, o parecer legal da Procuradoria-Geral da República e o dever de comunicação do endividamento ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial. Durante a implementação do projeto de proteção da Zona Econômica Exclusiva, os réus apossaram-se dos fundos do Estado moçambicano por força dos empréstimos contraídos pelas empresas Proindus e Ematum e MAM com garantias do Estado. Precisamente, com base na utilização do valor de financiamento transferido para o Grupo Privinvest para efeitos de pagamento do fornecimento de bens e serviços para a implementação do projeto da Zona Econômica Exclusiva, Jean Bostane canalizou cerca de 200 milhões de dólares americanos para pagamentos indevidos a cidadãos estrangeiros e nacionais, entre outros, os réus Gregório Leão José, Ângela Leão, Teófilo Nhangumel, Antônio Carlos de Rosário, Armando Damguebuza, Manuel Renato Matus, Bruno Langa, Cipriano Mutota e Maria Inês Moiane Dove. Na recepção e aplicação dos fundos, os réus acima identificados adotaram medidas de conversão, ocultação e dissimulação da origem criminosa dos mesmos, branqueando-os, tendo para efeito, contando com auxílio ativo de entidades comerciais e singulares, tais sejam a empresa Chopela Investments S.A. e Moçambique Construções Limitada, bem como dos réus Sidônio Citói, Crimildo Josias Manjate, Fabião Mabunda, Banda Anabela Buc Enic, Kessalgi Suardas Pulchante, Simeone Jaime Humane, Naim José Quimbin, Elias Moiane, Sérgio Namburete e Zulficar Ali Ismael Amad. Os estudos de viabilidade que serviram de base para a contratação dos empréstimos estavam desajustados às reais condições e capacidade das empresas Proindus e Ematum e MAM, bem como algumas condições objetivas existentes no país. As três empresas não funcionaram e não geraram as receitas previstas nos respectivos estudos de viabilidade. Pelo contrário, geraram enormes prejuízos e encargos financeiros para si e para o Estado moçambicano.